acompanhando como pesquisadora. Por que eu falo como pesquisadora? Porque a pesquisa, ela tem seus instrumentos de verificação que independem da opinião do pesquisador, que não é um psicologismo, que não é um achismo, que não é uma posição dogmática. Por exemplo, recentemente aconteceu um casal que já foram meus clientes entrar em contato porque a filha está apresentando uma tendência homossexual. E o pavor desses pais, o medo, a expectativa é assim: doutora Sueli, tem que fazer a cabeça da minha filha para que ela mude. Gente, isso não existe. Aliás, em nenhum aspecto é função do psicólogo fazer a cabeça de quem quer que seja. As pessoas já têm a sua sabedoria, têm a sua trajetória evolutiva. Às vezes eu digo assim: olha, se alguém me perguntar qual é o bom caminho, eu vou dizer: o bom caminho é para lá, porque eu ando para frente. Mas se a pessoa está de frente para mim, o bom caminho dessa pessoa é no sentido contrário. Nós precisamos ter muito cuidado. Tem um estudo que eu quero fazer sobre os 7 sermões do Mestre Jesus e as 49 parábolas, né? Então, diante dessas questões todas, e até tem um dos temas que nós abordamos, é cura e transcendência, quando nós falamos das citações bíblicas em relação às curas que o Mestre fez, e o que ele dizia, e por que curava. É um aspecto importante que qualquer processo de cura objetiva que se mobilize a essência de cada ser humano, que o melhor dessa pessoa se sobreponha, mas o melhor de cada pessoa é o melhor segundo os critérios da própria pessoa, porque senão nós iríamos formatar os seres humanos, nós iríamos fazer clones, nós iríamos fazer como Procusto, na parábola, na fábula grega do leito de Procusto. Ele tinha uma pousada e ele dava abrigo aos viajantes. E ele possuía uma cama que ele considerava que era o tamanho ideal das pessoas. Quando as pessoas eram maiores do que a cama, ele mandava cortar os pés. Quando as pessoas eram da pessoa. Quando as pessoas eram menores do que a cama, ele mandava esticar na roda. Ou seja, poucos sobreviviam, porque as pessoas ele tinha uma medida, e as pessoas tinham medidas diferentes. Se nós somos as flores do jardim divino, cada um tem a sua forma de expressão. É o conceito de universidade. Cada um é de um modo, cada uma traz uma questão evolutiva diferente do outro. E aí então entra a fala do Mestre quando ele nos diz: não julgueis para não serdes julgados, porque com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. E nós julgamos quando nós desconhecemos. E quando nós conhecemos aquilo que vai no coração de cada amigo evolutivo que nos procura, nós começamos a entender essas questões de outro modo. Gente, vocês já se colocaram alguma vez na condição de alguém que sofra um preconceito muito forte? Como é a pessoa não se sentir aceita? E nós, de alguma forma, sofremos algum tipo de preconceito em alguns momentos, né? O preconceito em relação às mulheres, o preconceito em relação aos índios, o preconceito em relação aos negros, talvez o preconceito em relação aos baixinhos, né? Ou aos gordinhos, né? Quantos preconceitos? Então aqui, preconceito é aquilo que antecede o conhecimento. Seria mais interessante nós nos aproximarmos dessa pessoa e procurarmos conhecer os seus motivos, as suas questões, a sua história. Não digo a sua história evolutiva, porque nós só temos 14% de consciência desse movimento. O restante é inconsciente. Aos poucos estamos abrindo, né? A nossa inconsciente vai se abrir muito mais. Daí, muitas vezes, as pessoas entrarem em regressão espontânea, porque
que isso emerge e passa a interferir. E qual é o objetivo? Que essa carga emocional possa ser esvaziada, que a pessoa possa estar, vou citar um exemplo, de uma pessoa que possuía muitas terras em Juiz de Fora, não contou para a família, isso num tempo muito antigo, escondeu esse fato, fez a passagem, a família não sabia de toda a fortuna desse senhor. Ele veio depois como neto, ele chegava no meu consultório, trazia a carteira de identidade do avô e ele dizia, eu fui esse aqui. E algumas vezes, até que ele fosse interditado, ele sacava o dinheiro da conta e distribuía na rua, porque ele dizia que o dinheiro era o mal do mundo. Porque ele foi uma pessoa extremamente gananciosa, né, usurário, e ele escondeu. Ele, na verdade, não beneficiou a família. E que nós possamos entender isso, que quando nós, inclusive quando nós trabalhamos com regressão de memória, que nós encontramos essas histórias, essas justificativas. Semana passada, eu fiz uma regressão lindíssima de uma moça que acessa uma memória anterior em que ela foi assassinada pelo namorado, com quem ela queria desmanchar e ele não queria. E o registro dela, gente, eu aprendo muito, eu sou muito grata a Deus pelo meu trabalho, porque eu aprendo muita coisa. O registro dessa moça, o pior registro, além da experiência de ter o pescoço apertado, etc., era o fato de que quando ela fez a passagem, ela era virgem, isso é uma história antiga, e no enterro, as pessoas sentadas, no velório, as pessoas sentadas, olhando para o chão e mentalmente fazendo conjecturas sobre o motivo que a havia conduzido à morte e depois a maledicência de uma cidade inteira. Eu acho que isso é muito sério. Nosso estudo sobre espiritualidade, os casos clínicos nos falam sobre uma verdade. E quando nós temos isso só na literatura, talvez não cause um impacto tão grande. Mas quando nós estamos trabalhando numa regressão, que a gente vê o sofrimento da pessoa, e quando ela diz assim, eu vejo a minha casa, a minha família que estava lá dentro, de certo modo ela era arrimo de família. E ela diz, eu tinha uma vida boa, eu tinha um emprego, eu tinha uma família e uma casa. E ele matou porque ele estava com tuberculose e ele iria morrer. E olha que interessante, ele não matou por amor. Ele matou por egoísmo e sentimento de posse. É isso que nós precisamos refletir. Não é a questão do julgamento em relação ao outro, né? Se o outro, qual é a questão evolutiva que o outro está vivendo, mas que essa questão evolutiva seja um ensinamento para cada um de nós. Como o verso dizia, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E esse é o aspecto importante. Eu não vou olhar a questão evolutiva que o outro está trazendo e avaliar se ele está evoluindo, se não está, isso não me diz respeito. Mas com a experiência do outro. Se vocês quiserem, acessem no Facebook um artigo que eu escrevi, De Onde Vem o Mal. Ele está postado mais lá para trás, um pouquinho, e faz uma reflexão. E se nós perguntarmos aqui, se algum de nós faz o mal, claro que não. Nós não somos voluntários para o mal. Mas se os animais não fazem mal, se as plantas não fazem mal, de onde vem o mal? Nós percebemos que muitas vezes o mal vem da desinformação. Às vezes eu digo assim, gente, a besta do Apocalipse é a ignorância, que é o desconhecimento, essa parte de desconhecimento que nós temos, que faz com que muitas vezes inconscientemente nós estejamos causando sofrimento ao nosso próximo. Alguma pergunta, gente? Até aqui, eu vou abordar aqui a última questão, vamos encerrar 8h30. Alguém quer fazer algum questionamento? Sim.
agora que a Cristo do Apocalipse, você acha que a informação você acha que isso está aumentando ou está diminuindo hoje no nosso tempo? A ignorância, o desconhecimento, a falta de informação. Ao mesmo tempo que a gente tem hoje muita informação, tem muito televisão, no jornal, por todos os lados. Exatamente. Que tipo de informação, se a gente não souber filtrar, e ao mesmo tempo a gente vê assim, tanta coisa que é ignorância, junto com a ignorância dos outros. Em outros países, outros costumes, em que a mulher não tem direitos, o filho velho, a criança, o dinheiro, em outras religiões, em outras culturas, mas o que é tanta, acho que, na minha opinião, ignorância mesmo, que está por trás desse mal. Não se assuste. A questão é que hoje a comunicação é muito maior, a divulgação é muito maior. Podemos comparar assim, se nós estivermos num ambiente à meia luz, nós podemos até considerar que esse ambiente esteja limpo. Mas se nós iluminarmos muito, vai aparecer muita sujeira. Então, na verdade, emerge para ser curado. A humanidade está mais evoluída sim. Nós podemos perceber que as pessoas estão cuidando melhor dos animais. Algumas coisas já estão mal vistas até quando aparecem na mídia. Tem coisas que não são admissíveis, as pessoas não aceitam mais, embora ainda estejam acontecendo, porque nós temos, se nós pensarmos na evolução como a escada de Jacó, com os degraus, nós vamos lidar com pessoas em diferentes estados de consciência. E nós sabemos que nesse momento de transição do planeta, existem alguns seres bem pouco evoluídos que ainda estão aí numa última oportunidade, ver se eles passam de ano, né? Basta tirar 49, não é preciso passar com 90 não, 49. Por que nós dizemos isso? Porque recebemos um gráfico que mostra a escalada evolutiva e a intersecção entre os 7 atributos divinos e os 7 estados de consciência, que dá como resultado 49 etapas evolutivas, não são 49 existências. E nós observamos que se nós compararmos o mundo de hoje com as civilizações antigas, elas eram muito, a vida tinha muito menos valor. Mas vocês vão dizer assim, mas a vida hoje, a morte está banalizada. Está muito com influência de mídia. Nós estamos falando no programa Bloco Mulher e Espiritualidade, na próxima sexta-feira, de 10 às 11, na Rádio Comunidade, FM 104,9, eu estou falando sobre espiritualidade e mídia. E perguntando o seguinte, por que o jornal estampa o crime na primeira página e a orquestra que vai tocar no fim de semana, que vai alegrar as pessoas, é uma notícia pequena, ou no meio do jornal ou na última página. E aí alguém me diz assim, mas as pessoas vão querer a notícia trágica, mas o comunicador tem uma responsabilidade quando ele é conivente com isso, porque evoluir é caminhar da ignorância para a consciência. E as pessoas que têm acesso à informação têm uma responsabilidade moral e evolutiva de estar questionando esses aspectos, trazendo uma reflexão sobre isso. Então, fique tranquilo que estão nascendo aí as crianças índigo, altamente, eu chamo de antenadas, com uma nova visão de mundo. Essa próxima geração, que vem uma geração muito especial, já temos a criança cristal, a criança diamante, seres altamente evoluídos, que usam mais programas de computador no cérebro, o código DNA dessas crianças é mais ativo em vários genes, já é uma mutação genética, de um modo muito simples, a gente pode perceber assim, eles trazem prontidão neurológica para a informática. Quem tem mais de 50 anos tem dificuldade, às vezes, de usar o computador, mas as criancinhas, 2 anos e meio, estão lá, mexendo no controle da TV, botando um canal 42 para ver o desenho. Isso é uma mutação genética e isso nos traz esperança no futuro. E isso nos ajuda a dizer às crianças, se preparem, porque
porque vocês vão ter muito trabalho nesse mundo que começa,